Porque ele apareceu a Agora mensagem. começou a gravar. Pronto, que bom. Antes da gente começar, bom dia, pessoal. Eu precisei autorizar algumas pessoas agora. Aí eu queria saber, essas pessoas que eu precisei autorizar, colocaram o nome lá na lista, lá naquela planilha, ou estão entrando por outro perfil? Só para dar uma olhadinha, então vou anotar aqui. Certo, Paulo, ok. Herbert colocou, só que não está. Deixa eu ver, para eu dar uma olhadinha o que aconteceu. Mas, Herbert, você entrou com o mesmo perfil que você colocou lá, você tem certeza disso? Ah, Herbert, não, quem colocou hoje eu nem vi, né? Os últimos eu atualizei ontem, certo? Não, eu só estou lembrando que quem eu autorizei agora, se tiver correto lá, né, deixa uma mensagem lá no fórum, porque a partir da próxima aula eu não vou autorizar mais, tá? Então, espero que as pessoas entrem automaticamente, porque realmente isso atrasa muito o andamento da aula, se eu ficar parando toda vez para dar permissão para as pessoas entrarem, entendeu? Tá certo, Juliana. Quem tiver algum problema, certo, com isso, coloque no fórum, porque aí, pelo menos, essas pessoas eu já sei vou autorizar, mas as demais eu não vou autorizar, tá bom? Certo? Porque tem que estar certinho o nome lá, para a gente, né, fazer isso com mais facilidade, tá certo? Tá, joia, Jean. Pronto, mas assim, da próxima vez você vai perceber que vai demorar você conseguir entrar, né? Aí você vai, lembra e vai mudar pro perfil né, que está cadastrado lá, tá certo? E vocês, como é que estão? Como é que foi aí, como é que está sendo essa primeira semana? As matrículas que vocês quiseram, assim, já ajustaram na rematrícula, deu tudo certo? Ficou com alguma pendência? Como é que vocês estão aí em relação a esse semestre? Sim, ainda, é verdade, ainda não rodou, né, a rematrícula. Eu já tinha esquecido, professor, como é que era o aperreio do semestre. Né? Pois é. As férias foram curtas, viu? Não deu para esquecer muito, não, né? Mas esse comecinho aí realmente dá para ir se organizando para dar tudo certo até o final, né? Já começou com tudo, foi, Cristiano? Que bom, né? Bom, hoje a gente vai começar, né? A gente vai começar com o roteiro da aula 2. Esse roteiro, especificamente, porque vocês perceberam, né? Tanto o semestre passado, né, remoto, quanto esse, eles são mais enxutos, né? Assim, a gente tem menos dias do que o semestre, né? Enfim, antes dessa confusão toda, né? Dessa pandemia. Aí eu precisava fazer alguns ajustes, aglomerar alguns assuntos em alguma aula, então eu preferi fazer nessas primeiras, que o assunto é mais uma revisão, para que nos outros a gente tenha mais assim, seja um roteiro exclusivo para cada assunto, né, para ficar mais tranquilo. Então, esse primeiro, uma parte é revisão, né, tem algum conceito ou outro novo, mas né, a maioria é revisão, certo? Então, né, assim, por isso que realmente tiveram 3 vídeos, normalmente tem um vídeo só, os roteiros, né, eu digo feito por mim, né, esse tem 3, porque também eu quis separar, né, para não ficarem vídeos muito longos, né, ver um vídeo, dar uma pausa, ver aquele, né, faz um exercício, ver outro vídeo, faz outro exercício, para tentar deixar menos maçante, tá? Mas os outros realmente são mais tranquilos, assim, em relação a volume de vídeo, dessas coisas todas, tá certo? Arthur, não tem entrega de roteiro, tá? O roteiro, ele é basicamente para você saber o que estudar, né? Porque, assim, a gente vai ver hoje a gente vai ver... uma pessoa pediu para entrar. Edivan, você que acabou de entrar, o seu nome está na lista lá, por que você... Assim, não entendi por que eu estou autorizando ainda. Você botou o nome na lista? O seu e-mail, na verdade, naquela lista para eu cadastrar você na turma? Edivan? Oi, bom dia. Bom dia. É porque eu precisei dar autorização para você entrar na turma, porque que você
Por que que eu precisei? Você botou o nome lá, o e-mail lá naquela planilha? Eu vou colocar o e-mail na planilha agora. É porque eu não Ah, tinha tá colocado. certo. Tá, joia. Então foi isso, porque não tá ainda, né? Bom, Muito certo? Então o roteiro não é para entregar, porque vamos supor, a aula hoje é sobre, por exemplo, teorema de Thevenin. Aí, se eu dissesse assim, estudem teorema de Thevenin, que nessa aula a gente vai discutir, vai tirar as dúvidas na aula síncrona. Não tem muito sentido, né? Porque aí vocês vão estudar por onde? Vão estudar o quê, né? Então, a ideia do roteiro é justamente para vocês saberem o que estudar. Eu começo com um vídeo falando da teoria daquele assunto que a gente está vendo naquele roteiro, né? Na sequência, assim, coloco um exercício, coloco algum texto para vocês lerem, enfim, é uma sequência, né, que é o ideal que vocês façam, para ter o mínimo de conhecimento daquele assunto, para a gente tirar dúvidas, né, discutir um pouquinho sobre os conceitos, sobre os exercícios, nesse momento síncrono, certo? Não precisa entregar o roteiro é para você realmente se orientar, né, na hora que for estudar, tá bom? Bom, eu vou projetar aqui o roteiro. Só um minutinho. Eu acho que eu descobri como fazer a presença aqui pelo... Eu vou tentar fazer de novo hoje. Da outra vez, eu precisei ficar, né, dizendo, pega quem está agora, pega quem está agora, né? Mas eu acho que essa palavra, eu digito aqui, tem uma caixinha. Eu não sei se para vocês aparece, mas na atualização do Meet, né, ele ficou bem diferente. Eu não sei se vocês já estão com essa diferença também, né? Então, aqui embaixo, onde fica microfone, câmera, sair da sala, tem pelo menos para mim aparece uma caixinha onde eu digito. Eu acho que seria ali que vocês digitariam, tá? Mas, enfim, eu não habilitei ainda, mas já eu habilito, aí a gente vê se dá certo, né? Vou fazer esse teste de novo, tá certo? Bom, então, eu vou projetar aqui o roteiro. Não seria no chat, não? Então, eu acho que não. Para vocês aparecem esse campo aí embaixo para digitar alguma coisa ou não? Não. Não? Eu acho que a senhora Talvez teria a quando eu habilito. palavra. Porque eu tentei fazer um teste em uma outra reunião, digitando no chat, e não apareceu. Enfim. Mas, só interrompendo, eu estou em outra turma que a professora está fazendo isso pelo chat. Só que tem que ser exatamente do jeito que a senhora escreveu. Por exemplo, se for uma letra maiúscula, já não dá certo, entendeu? Tá certo, então a gente tenta, tá certo? Daqui a pouco a gente tenta fazer isso. Pronto, né? Tá todo mundo vendo, né? Bom, deixa eu só ver aqui para o roteiro. Eu não vou ver, por enquanto, eu não vou ficar... não vou usar a lousa, Samuel, tá? Por enquanto, eu vou usar o roteiro. Nos outros semestres, quando não tinha essa disponibilidade dessa lousa, eu uso uma mesa, mesmo que eu digito um quadro, né? Eu uso o celular para fazer, né? Não sei se vocês viram, mas eu estou com 2 perfis. Esse que eu estou falando com vocês e o outro que é com o celular. Caso precise escrever alguma coisa, aí eu troco o perfil, né? E digito, pelo menos eu sempre fiz assim. Então, eu vou ver melhor direitinho como fazer usar esse Jamboard aí que ele disponibiliza, né, para a gente também não perder muito tempo. Vou fazer como eu já vinha fazendo, tá bom? Agora eu vou mudar minha tela para o roteiro, certo? Então, eu não vou ver o que vocês escreverem no chat. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem me interromper. Mas, façam pelo microfone, tá certo? Ou então, no final, eu vejo todas as perguntas do chat, tá bom? Eu fico indo e voltando. Mas, enfim, qualquer coisa, me interrompam vendo aqui, abrindo o microfone, porque eu não estou vendo o chat agora, certo? Bom, como eu tinha comentado, né, eu juntei esses assuntos básicos nessa aula 2, né, por isso que tem 3 vídeos, mas não é o comum dos roteiros. O comum dos roteiros é ter um vídeo só, né, um ou outro tem 2, mas a maioria é só um vídeo, né, então eu fiz isso justamente porque o semestre é mais curto, a gente precisava juntar em algum momento, então eu preferi juntar nessa parte inicial, tá, mas por mais que seja um assunto simples, seja revisão, né, principalmente a questão da lei de Kirchhoff, é um assunto, eu diria que primordial, assim, um dos mais importantes para a disciplina inteira, né, porque
é o que muita gente erra até o final do semestre, justamente esses sinais, a polarização de tensão, de corrente, né? Então, isso é um fator, assim, que realmente é importante que vocês percebam direitinho como é que funciona, que fique claro, né? Porque isso é base para a gente desenvolver todos os outros assuntos, tá certo? Bom, então esse assunto a gente vai ver alguns conceitos básicos, né? Conceito que vocês já conhecem, alguns novos, a gente vai inserir, né? Associação de componentes, né? Também não é nenhuma novidade para vocês, mas a gente insere alguns elementos novos também, né? E leis de Kirchhoff, né? Que aí sim é basicamente o que vocês já viram, né? Eu só meio que justifico um pouco o sentido das polaridades, né? E tento uniformizar, né? Certo? Então, esse é o nosso objetivo, é revisar alguns assuntos e inserir alguns conceitos novos. Espera que chegou alguém. Xandier, bom. Ó, essa pessoa, eu, sinceramente, assim, eu acho que essa pessoa não está na lista de presença. Xandier. Ah, ela desistiu, saiu, deve voltar com o perfil certo. Então, vamos lá. Esse primeiro vídeo, né, que é relativo a esses conceitos básicos, aqui eu trago aquela questão de análise de malha, desculpa, definição de malha, de nó, né, de ramo. O elemento novo aqui é o conceito de corrente de malha, né, que normalmente na física não se explora esse artifício, né. Então, eu mostro a diferença entre corrente de ramo, corrente de malha e digamos assim, a associação entre elas, com a relação entre elas. Nesses assuntos, desse vídeo, a gente vai por passo a passo no roteiro, mas desse vídeo, desse assunto, alguém teve alguma dúvida, alguém não entendeu algum conceito, alguma coisa não ficou clara? Professora, minha dúvida foi no exercício relacionado a esse vídeo, no exercício 1. Certo, a gente chega já lá, tá certo? Em relação ao conceito, ficou tudo claro? Deu tudo ficou certo? sim. Essa parte, professora, de conceito de malha, eu entendi mais ou menos que... Conceito não, de corrente de malha, porque tem a corrente de... Como é o nome da outra? De ramo, que é a corrente real, eu acho. E a corrente de malha eu não entendi qual é a utilidade. Você disse que talvez facilitasse algumas questões. Eu não entendi na prática. Na verdade, assim, a corrente de ramo, né, é a corrente, como você falou, né, a corrente real, que quando eu pego um instrumento para medir, né, um perímetro, eu vou lá e é a corrente que eu vou medir, é a corrente que passa naquele ramo de fato, que é a que vocês usam na física, certo? Só que imagine que você tenha aí um circuito com, sei lá, 15 malhas, um circuito bem grande. Cada ramo, você vai precisar usar uma corrente de ramo para poder usar as leis de Kirchhoff, né, e encontrar esses parâmetros desse circuito. Mas, se ao invés de usar, porque se você pega 15 malhas, isso vai dar, né, sei lá, pelo menos aí umas 50 correntes, né, estou chutando, né, vai dar muitas correntes de ramo. Mas se eu usar a definição de corrente de malha, eu reduzo ao número de malhas, que seriam as 15 malhas, né? Porque lembre que cada malha, eu tenho 4 ramos, né? Se eu fechar pode ter menos, né? Mas, enfim, vamos supor que sejam todos quadradinhos. Então, eu teria 4 ramos em cada malha. Claro que eu teria ramos em comum com outras malhas, então, por isso que não seria exatamente 15 vezes 4, né? Seria menos. Então, eu sempre vou ter, se eu comparar com o número de correntes de ramo e o número de correntes de malha, eu vou ter menos correntes de malha do que correntes de ramo, certo? Então, eu já consigo, se eu trabalhar com corrente de malha, o número de variáveis, de incógnitas. Então, ou seja, meu esforço computacional, né, seja pelo computador ou por mim mesmo, né, se eu fizer à mão, mas vou chamar assim, o esforço computacional, ele é menor quando se utiliza a corrente de malha, tá? E o que é essa corrente de malha? Essa corrente de malha, ela é só um arranjo, né, como é que eu vou dizer, um artifício matemático que é utilizado para facilitar essas contas, né? Então, se eu juntar todas as correntes de malha, né, que passa por um ramo, né, então eu vou ter a corrente de ramo, né? Ou seja, porque claro que vai acontecer usando corrente de malha, que eu passe com a corrente de malha, né, eu tenho no mesmo ramo mais de uma corrente de malha, né? Se você, né, nos exemplos eu mostrei isso. Então, como é que eu sei, então, qual é a corrente real? Eu vou somar todas as correntes de malha. Agora, somar considerando as polaridades, né? Uma vão ser positiva, outras negativas, dependendo do sentido, certo? A diferença básica entre essas duas seria isso. Deu para clarear ou... Então, quer dizer,
Só para ficar claro, então quer dizer que o mais comum é você passar da corrente de malha para achar a corrente de ramo do que o contrário. Você tem a corrente de Isso, ramo e você vai atrás da corrente de malha. perfeito. Você usa a corrente de malha, porque no final das contas você saber a corrente de ramo. Mas, realmente, você usando a corrente de malha, dependendo do método de análise, facilita muito né, a sua resolução. Né? Então, dependendo de que método você escolher, é interessante que você use corrente de malha, sim. Né? A gente vai ver os métodos, né? O primeiro que a gente vai ver vai usar a corrente de malha, né? Próxima semana, certo? Ok, perguntaram aqui do sentido da corrente de malha no chat. Olha, o sentido que você define, porque assim, quando você vai resolver um circuito, você vai arbitrar, né? Vamos pensar em corrente de ramo primeiro. Você está lá resolvendo o circuito e você não sabe o sentido real daquela corrente, né? Naquele ramo, aí você arbitra, eu vou arbitrar para baixo, vou arbitrar para cima, né? Para direita, para esquerda, enfim, você que escolhe. Aí você vai calcular, no final, se o valor que você achou é positivo, porque, ok, o sentido que você arbitrou era o que era real. Se deu negativo, porque o sentido é o oposto. Corrente de malha é exatamente igual, né? Só que ao invés de definir a corrente em um ramo, eu vou definir num circuito fechado, numa malha ou num laço, né? Tanto faz. Aí eu vou definir no sentido horário ou vou definir no sentido anti-horário. Se no final, né, quando eu estiver fazendo a minha análise lá, a minha corrente de malha deu positivo, então aquela corrente naquela malha, o sentido que eu adotei é ok. Se o sentido é negativo, porque a corrente de malha toda, na malha inteira, tem o sentido contrário, certo? Estão perguntando aqui, Cristiane Souza. Professora, eu fiquei na dúvida de qual usar e quando usar. Certo. Eu abri aqui o chat, eu vi que estava chegando muita coisa, né? Deixa eu dar uma olhadinha no início. Certo, já foi. José tem um grupo da monitoria do WhatsApp, o link está lá no SIGA já, tá? Mas a gente ainda não definiu os monitores. Provavelmente só lá para o final de junho, porque atrasou a seleção, né? Alexandre vai fazer a prova essa semana ainda, né? Então, não temos monitor ainda, mas assim que tiver, eles vão usar aquele grupo do WhatsApp para interagir com vocês. Camila, acho que foi essa pergunta, né, a questão do sentido da corrente, você que vai arbitrar, né, Luciano colocou aqui, muito bem, José também colocou, Cristiano, pronto, Cristiano, e isso aí vai ficar mais claro para saber que corrente usar, se de ramo ou se de malha, no procedimento para analisar aquele circuito, dependendo do método, né, a gente vai começar a ver os métodos e você vai perceber qual é a diferença, mas, em linhas gerais, a gente usa corrente de malha no método de análise de malhas, né? Quando eu uso análise nodal, eu uso corrente de ramo, quando eu uso TVNAM ramo, não, TVNAM eu posso, como eu tenho um outro artifício, depois eu posso usar malha de novo, mas em norte é a mesma coisa, né? E superposição também, eu tenho que usar um outro artifício que pode ser corrente de malha, mas quanto a isso, não se preocupe, quando a gente começar a ver os métodos de análise, você vai perceber em que situação pode usar ou não, tá bom? Mas, em linhas gerais, né, como o Vinícius falou, a gente vai usar as correntes de malha, determinar as correntes de malha para obter as correntes de ramo, certo? Deixa eu voltar aqui para o roteiro. Pronto, em relação a esse conceito, os assuntos teóricos aqui desse vídeo, desses conceitos, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Para a gente passar para o exercício. Então, vamos lá. Qualquer coisa, se lembrarem, vocês podem voltar, a gente pode voltar. Bom, aí esse exercício é mais para a gente ter essa visualização aí, né? Eu quero pegar esse circuito aí e quero saber quantos nós tem, quantos ramos e quantas malhas. Então, vamos começar aqui, né? Então, em relação aos nós, quantos nós vocês acham que a gente tem aí? 4. Eu acho que é 5, professora. No meu deu 3. São 5. 5. Também. Quantos? Vou até abrir aqui o chat, ver se tem palpite aqui. 3, quem acha diferente? De 5, 4, 3. 5, 4. Até agora,
Deixa eu só olha, conferir aqui, ver se é isso aí. Ó, até agora, só quem acertou foi Morcinaldo. Que são, não, agora eu vi aqui, depois que colocaram. Camila também, Lucas, Juliana, Fabiane, Elabe e Matheus. Certo? Por que só tem 3, né? Nesse vídeo, eu coloco, né, nesse vídeo que a gente acabou de discutir, né, no final, eu coloco um exemplo, né, eu te pergunto, quantos nós tem aqui? Não sei se todo mundo, né, quem viu, percebeu lá que eu tenho vários pontos, várias conexões, só que eu consigo juntar em um só. Sempre que eu conseguir juntar, então não são 2 nós, o mesmo nó, porque é o mesmo ponto, né? É o que acontece aqui, ó. Vocês conseguem ver o meu mouse? Mexendo? Pronto. Ó, tá vendo, ó? Esse ponto aqui, ó, se vocês observarem, ele tem o mesmo potencial que esse ponto aqui. Todo mundo percebe, ó? Esses 2 pontos estão no mesmo potencial. Então, quer dizer que se eu quiser redesenhar esse circuito, eu posso juntar esses 2 pontos. E se eu fosse resolver isso aqui, era o que eu faria, né? Eu redesenharia juntando esse ponto com esse. Ou seja, esse ponto aqui é o mesmo desse. Esses 2 aqui, na verdade, são um único nó, tá? Quando eu for fazer usar a lei de Kirchhoff para as correntes, eu vou considerar esses 2 pontos juntos, porque eles são um único nó. Eu não vou considerar uma corrente aqui no meio, né? Não tem muito sentido, certo? Mesma coisa ocorre com esses 2 pontos aqui, ó. Esse ponto aqui corresponde ao mesmo potencial desse ponto aqui embaixo. Então, eu posso juntar esses 2 pontos. Tá? Então, ó, eu também redesenharia juntando esses 2 pontos aqui. Então, se eu considerar isso aqui sendo um único nó, isso aqui sendo um único nó, então, esse aqui está sozinho realmente, né? Então, eu teria 3 nós aí, certo? Então, a rigor, esse circuito aqui eu tenho 3 nós, certo? Ficou claro? Alguém não entendeu? Eu não entendi. Certo. Eu também não entendi, não. Ficou obscura essa questão de redesenhar para mim, assim, eu não consigo enxergar bem isso. Exatamente. Como eu faria para desenhar de novo essa parte do meio, por exemplo? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou ligar aqui, vou precisar só de um minutinho para eu tirar o teclado aqui. Professora, quanto aos 2 pontos de cima, eles não estão ligados a resistores diferentes, que a senhora disse que dava para... Certo, mas olha só, ele. sempre que eu tiver um ponto no circuito, certo? Eu posso deslocar esse ponto enquanto não houver um outro elemento, né? Por exemplo, eu estou querendo dizer, deixa eu voltar aqui de novo para o meu. Ó, por exemplo, tá vendo essa conexão? Pense nesse fio aqui, certo? Esse fio, eu venho com ele aqui e eu faço essa conexão aqui. Uhum. Esses 2, vamos supor que esses 2 pontos já estavam ligados direto e eu venho com esse ponto aqui e conecto aqui. Eu posso arrastar essa conexão, trazer essa conexão até aqui. Posso trazer até aqui, eu não posso passar para cá. Por quê? Porque eu tenho esse elemento no meio. Então, esse ponto é o mesmo desse. Eu posso arrastar esse ponto para cá. Eu vou desenhar aqui na minha mesa, caso fique claro, tá? Ou para tentar deixar mais claro. Eu vou precisar só de um minutinho que eu vou ficar sem o microfone um instante, porque eu tenho que mudar o áudio para o áudio do celular, porque senão no vídeo não aparece o que eu desenhar, tá? Só um instantinho, peraí. Peraí que eu tenho que tirar uma. Pronto, estão me ouvindo? Estão vendo a minha mesa? Sim. Pronto, deixa eu ir aqui para o roteiro, então. Ó, se eu fosse redesenhar esse circuito, o que é que iria acontecer? Vou primeiro desenhar as partes que eu não vou mudar, certo? Aqui minha fonte de corrente, resistor de 4, aí tem esse ponto aqui, né? 4 ohms. Aí eu tenho aqui, eu vou desenhar ele assim, um resistor de 10 ohms. Aqui tem uma fonte dependente. 5,0 volts. Aqui tem um resistor de 2. Ó, esse ponto, eu vou desenhar como ele tá, exatamente como ele tá aí, tá? Depois eu faço as modificações que eu quero. Eu tô só abrindo. Todo mundo percebe que é o mesmo desenho, ó, porque esse ponto, quando chega o resistor de 2, ele conecta aqui direto e esse aqui conecta aqui direto. Eu só abri
essa conexão aqui, tá? Mas se alguém achar que eu estou fazendo alguma mudança desse circuito, me avise para eu explicar melhor. Aqui está o resistor de 1 ômega, não é esse? 1 ômega, aqui tem a fonte, 10 volts. Aí também vou desenhar igual aqui, né? Aqui tá aqui. Aí pra cá não tem conexão, aí pra cá tem essa conexão aqui assim, né? Aí eu venho desse ponto, não, aliás, eu começo aqui de baixo. Daqui eu tenho esse resistor de 6, que vai ligar a esse ponto lá em cima. Né? Aqui de novo, essa fonte de 10 e esse lado aqui, ó, eles estão num único ponto, né? Junto com esse, né? Todo mundo consegue perceber? Eu só estou deixando ele quadrado, para ficar mais fácil de enxergar, tá? E falta só uma conexão, que é esse ponto aqui. Essa lombadinha quer dizer que não tem conexão aqui, tá? Ele passa por cima, digamos assim. Aí eu tenho esse resistor de 8. E daqui ele vai lá... Aqui é minha câmera. Ele vai conectar aqui nesse ponto aqui. Pronto. Esse é exatamente o mesmo desenho lá. Todo mundo consegue perceber? Ou alguém acha que não entendeu o desenho em relação ao que está lá no roteiro? Ok, então? Isso quer dizer que está tudo ok? Sim. Pronto, ótimo. Então, aí o que acontece? Por que só tem 3 nós? Né? Preste atenção que eu vou apagando e vou desenhando ele como eu tinha comentado, né? Ó, essa conexão aqui, por exemplo, vocês estão vendo que esse ponto aqui, que está vindo desse resistor de 8, está conectado aqui, certo? É a mesma coisa de eu conectar aqui, ou de eu arrastar, conectar aqui, ou conectar aqui, porque é o mesmo ponto, certo? Eu não posso conectar aqui, porque aí eu mudo o potencial. O potencial aqui, ó, já é diferente daqui, porque eu tenho uma diferença de potencial em cima desse resistor. Mas enquanto for o mesmo potencial, eu posso ir deslocando, né? Então, eu posso, em vez de conectar aqui, ó, eu posso conectar aqui, posso conectar aqui, posso conectar aqui, né? Porque todos esses pontos estão no mesmo potencial. Então, eu vou arrastar, ó, esse ponto, esse resistor de 8 está conectado aqui, mas eu posso arrastar ele para cá, e posso conectar ele aqui. Porque está o mesmo potencial. Sempre que eu tiver o mesmo potencial, eu posso deslocar a conexão sem problema algum. Então, ó, vou até desenhar de... Eu vou redesenhar isso aqui, trazendo, né? Ó, porque esse resistor, ele estava conectado aqui, eu vou arrastar ele para cá e vou conectar aqui. Esse circuito é exatamente o mesmo, eu não estou fazendo alteração alguma. Da mesma forma, ó, aí aqui ficou mais claro ainda, ó, esse ponto está no mesmo potencial desse, está no mesmo potencial desse, que é o mesmo potencial desse, ou seja, se todos esses pontos estão no mesmo potencial, eu posso juntar num único ponto, e é isso que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar aqui, ó, essa conexão. Vou até fazer ele arredondado para ficar mais claro. Essa conexão, vou trazer para um ponto aqui. Oh, Deus. Ops. Oh, vou trazer para um ponto aqui e um ponto aqui. Que eu poderia trazer para cá também. Vou até trazer para cá. Trazer para cá. Trazer para cá. Posso redesenhar assim. Se eu quiser deixar mais bonitinho, eu posso botar isso aqui para cá, desenhar isso aqui em cima, para ficar quadradinho, né? E a mesma coisa eu posso fazer aqui embaixo, ó. Esse ponto é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, né? Você pode fazer essa observação olhando as conexões, né? Por exemplo, eu fiz, estou em dúvida se está certo ou não. Então, vamos ver. O que está conectado nesse potencial aqui? No meu desenho novo está conectado o mais da fonte de 10, um resistor de 4, um resistor de 10, um resistor de 6 e um resistor de 8. Se eu for olhar no meu roteiro lá, esse ponto tem todas as conexões, o mais de 10, o resistor de 4, o resistor de 10, o resistor de 8 e o resistor de 6. Ou seja, essa conexão é exatamente igual a que está no roteiro, certo? Aí, como eu falei, se eu quiser só redesenhar aqui, eu vou trazer esses 2 elementos aqui para cima, tá? Só para ficar mais bonitinho. Então, eu vou trazer aqui o resistor de 10, ou resistor de 1, né? E aqui menos e mais 10 volts. Pronto, né? Posso fazer dessa forma também, certo? Então, aqui fica claro de ver, ó, né? Que esse ponto é o mesmo desse, ou seja, esses 2 aqui são um único nó.
né? Que eu poderia também deixar junto aí, né? E o desenho não tem muita importância. O que importa são as conexões que estão lá, tá? Aí aqui a mesma coisa, ó. Eu poderia redesenhar isso aqui se eu quisesse, ó. Esse resistor, né? Ele está aqui em paralelo com a fonte de corrente, né? Então eu posso, de repente, trazer essa conexão dele, esse lado dele para cá, ó. Esse potencial aqui, ó, é o mesmo desse, é o mesmo desse, o mesmo desse, até esse ponto. Então, que é o mesmo daqui também, né? Então, se eu quisesse, eu poderia redesenhar esse circuito assim, ó. Né? Porque essa conexão é a mesma, né? Era que estava aqui, eu só trouxe ela para uma outra posição, mas a conexão continua sendo a mesma. Esse lado do resistor de 2 está conectado, né? A saída da fonte corrente, né? A um resistor de 4, ao menos da fonte dependente, e ao resistor de 6. Né? Então, essa conexão ela é preservada, certo? Aqui também, se eu quisesse redesenhar, poderia, de repente, botar a fonte de corrente aqui assim, ó. Esse ponto, esse é esse mesmo ponto, né? Então, eu poderia redesenhar assim, ó. Desenhar essa fonte aqui. Aqui é o menos e mais, né, da fonte 5 vezes 0 volts. E essa conexão aqui, ó, que tá lá na saída da fonte, é a que vem para cá. Né? Poderia redesenhar assim também. Certo? Ó, esse resistor de 8, aqui em cima ainda podia fazer uma alteração também. Deixa eu só afastar um pouquinho para tentar fazer aqui. Ó, esse resistor de 8, esse potencial é o mesmo daqui, que é o mesmo daqui. Ou seja, esse ponto é o mesmo desse, certo? Ó, mesmo ponto. E esse outro lado aqui, ó, está conectado aqui, que é o mesmo ponto aqui. Ou seja, eu poderia tirar esse resistor, essa ligação todinha, e botar um resistor de 8 ligado daqui para cá, aqui em cima. Para ficar mais fácil quando eu for fazer a análise, né? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vou até botar de preto. Eu vou tirar essa conexão, ó. Eu sei que um está conectado desse lado, certo? Esse lado aqui. E esse outro lado está conectado aqui, ó. Eu vou tirar ele daqui e vou colocar aqui em cima. 8 ohms, né? Então, esse circuito aqui é exatamente o mesmo desse outro. Eu ainda poderia desenhar de formas diferentes aqui. De novo, né? O importante não é o desenho em si, mas as conexões. Se as conexões, elas são mantidas, certo? Deixa eu ir lá para o chat para ver se tem alguma coisa. E aí, ficou claro? Alguém não entendeu alguma passagem? Professora, depois de redesenhar o circuito, a quantidade de nós continua a mesma? Tem de continuar. Se não for, a gente cometeu algum erro. Vamos ver? Aqui eu estou considerando nó se tem pelo menos 3 conexões, certo? 3 ramos. Se tem, por exemplo, 2 elementos em série, eu não estou considerando, por exemplo, que isso aqui é um nó, né? Eu não considerei antes e não vou considerar agora. Mas se tiver mais do que 2 ramos conectados, a gente vai considerar que é um nó, certo? Então, vamos lá. Olha só, eu tenho esse nó aqui, certo? Né? Que é essa conexão. Tenho esse nó aqui, ó. Tá juntando aqui tudo. E tenho esse nó aqui. Você consegue enxergar mais algum? Porque a gente redesenha, mas o circuito não pode ser alterado. Se antes a gente tinha X nós, a gente tem que continuar com X nós. Certo? Não entendi, é porque não é intuitivo para mim, né? De fato, dá para contar, bate o número de nós, Isso. mas... não, mas eu faço de propósito, Eric, porque assim, às vezes, muita gente diz, ai meu Deus, para que danado eu estou estudando eletricidade aplicada? Eu não vou usar isso para nada, sei lá, a gente ouve muito isso, né? O que acontece? Ai, Luiz, diga isso não. Vocês vão ver, vocês vão aprender a gostar, tenho fé. Viu? Olha só, sim, voltando a EA, né? Muita gente diz, para que eu vou estudar EA? Não vou usar para nada e tal. Só que, eu não sei se vocês sabem, mas existem umas diretrizes para as engenharias, por mais que a gente não vá para engenharia, mas, enfim, a gente está no primeiro ciclo e a gente já cumpre algumas dessas diretrizes que tem para engenharia. Uma delas é toda engenharia. Se o curso tem o nome engenharia, esse curso precisa ter algum conteúdo de eletricidade, tá? Então, uma das razões da gente ver e ser obrigado por algumas ênfases é justamente por causa dessa diretriz, certo? Aí, as que não vê, porque vai ver mais na frente, né? Enfim, é uma outra história. Mas, assim, tirando isso, assim,
Por que A é importante? Justamente por algumas habilidades que vocês adquirem ao longo da disciplina, pelo menos que a gente tenta, né, fazer com que vocês adquiram. Uma delas é justamente essa visão espacial, que é extremamente importante para o engenheiro, seja qual a engenharia for. Eu sei que muita gente tem essa dificuldade, né, de ver um circuito e enxergar por trás dele, enxergar ele um pouquinho ele adaptado, ele diferente, ele redesenhado. Eu sei que muita gente tem essa dificuldade, mas é uma coisa que eu sempre exploro. Por quê? Porque aqui não é só sobre eletricidade, é sobre essa visão espacial também, né? E eu quero que vocês tentem desenvolver isso o máximo que a gente conseguir, tá certo? Professora, acho que no meu caso a dificuldade é entender essa questão do potencial, como ela é a mesma. Tem alguns pontos assim que eu fico, como assim é a mesma, entendeu? Entendi. Olha só, vamos lá. Tu sabe aquela história do passarinho? Por que ele fica no fio e não toma choque? Sei. Por que é? Me diga aí. É porque a resistência dele é maior, né? Não. Não, então tu não sabe. Vou desenhar aqui para você. Olha só. O que acontece? O que é a tensão? O que é a voltagem, digamos assim? A tensão ela é justamente uma diferença de potencial, tá? Eu tenho um elemento qualquer, tá? E eu tenho um potencial, chamado de P1 de um lado, e tenho um potencial P2 do lado, certo? Essa tensão, ela é medida em função de algum referencial, tá? Mas, enfim. O que faz circular uma corrente, por exemplo, aqui em cima desse elemento? É justamente quando eu tenho a diferença de potencial. Se P1 for diferente de P2, eu vou ter uma tensão, certo? V, que vai, dependendo da resistência, eu vou ter uma determinada corrente I. O que acontece quando um elemento está curto-circuitado, está em curto? Né? É justamente quando o potencial P1 é igual ao potencial P2. Né? É como se esse elemento não tivesse tensão sobre ele, e ele é como se fosse um fio, simplesmente. Né? Por quê? Porque quando eu tenho um fio, o potencial aqui é igual ao potencial aqui, porque ele caminha livremente, eu não tenho diferença de potencial. No caso do passarinho, é justamente isso. Ele fica lá em cima do fio, né? Aí ele bota uma perninha aqui e uma perninha aqui, né? Por que ele não toma choque? Porque não tem tensão, não tem diferença de potencial. Eu tenho, às vezes é um fio com uma tensão bem elevada, né? O potencial é elevado em relação à Terra, que é a nossa referência. Então, se eu medir a tensão do fio para a Terra, aí sim eu tenho uma tensão grande. Mas desse ponto para esse ponto, eu não tenho diferença de potencial nenhuma. Então, isso faz com que o passarinho não tome choque. Por quê? Porque não tem tensão, então não tem corrente, né? V igual a RI. Se o V é zero, o I é zero. Então, se não tem corrente passando por ele, né, então ele não vai sofrer nenhum dano, né, não vai sentir nada, certo? Mesma coisa aqui. Se, por um acaso, o potencial aqui é o mesmo daqui, não tem, assim, eu não preciso guardar essa informação desse fio. Eu posso simplesmente trazer essa conexão para cá, por exemplo. Né? Essa conexão eu posso trazer para cá. Por quê? Porque o potencial aqui é o mesmo daqui, é o mesmo daqui. Ele vai se propagando, digamos assim. Certo? Melhorou, Arthur? Ou ainda ficou meio nebuloso aí? Deu para entender. Mas nesse caso, assim, a senhora conectou lá no depois do 5V0. Se colocasse aqui antes, daria a mesma coisa? Sim. Pronto, uma ótima pergunta. Não é a mesma coisa. Por quê? Eu posso andar com o fio. Esse desenho já está muito bagunçado. Peraí, deixa eu fazer outro aqui. Ó, vamos supor que eu tenho assim. Tenho esse resistor R. Vou supor que tem uma fonte aqui, chamada de E. Aí tem o ponto A, ponto B. Deixa eu ver aqui. Como é que eu desenho aqui? Aliás, eu vou fazer assim. Vou botar outra fonte aqui. Pronto. Olha só. Aqui eu vou chamar de R2. E aqui de E2. Olha só. Se por um acaso, digamos que eu tenha esse ponto aqui, nessa conexão aqui, né? Que esse ponto A é o mesmo ponto B. Certo? Aí, olha só, eu vou pegar essa conexão aqui, vou abrir aqui desse resistor. Ele estava conectado aqui, certo? Vou até marcar aqui os dois vermelhos. Esse ponto, esse potencial mesmo desse, ele está conectado, né? Eu que abri agora. Em vez de conectar aqui, né? Eu vou conectar
aqui em cima, por exemplo. Porque esse ponto é o mesmo desse, eu não tenho nenhum elemento no meio. Aí esse ponto é o mesmo desse até esse ponto aqui. Quando eu chego desse lado aqui, vamos supor que aqui seja o potencial... Professora, só uma pausinha. Esse elemento que a senhora diz, não necessariamente precisa ser... Pode ser ativo ou passivo. Qualquer elemento, exatamente. Qualquer elemento. Se tiver um elemento, já muda o potencial. Isso, exatamente. Nossa. Porque, né, se circular a corrente aqui, claro que se ele estiver em curto, mas aí é uma outra situação, eu vou analisar, né? Se eu pegar esse ponto aqui, conectar aqui, aí eu já estou alterando o circuito, né? Por quê? Porque eu tenho esse potencial desse lado, só que desse outro lado aqui, né, eu tenho essa diferença de potencial em cima desse elemento. Então, esse potencial já é diferente desse, né? Então, eu venho para cá, posso trazer para cá. Esse desenho é a mesma coisa. Assim como eu poderia trazer para cá também, ó. Na verdade, esse desenho, do jeito como eu coloquei aqui, vou até voltar aqui. Esse desenho aqui, ele se desdobra em duas malhas, tá? E como esse potencial aqui, ó, é o mesmo desse, eu posso pegar esse desenho e trazer ele para cá e ficar duas abas. Ó, vou redesenhar para vocês verem. Eu vou trazer esse primeiro ponto aqui para cá, vou desenhar até mais para cá esse R2. Que é o mesmo ponto, né? Da mesma forma que esse é o mesmo desse. Ou seja, eu poderia redesenhar isso aqui assim, ó. Esse ponto é o mesmo desse. Aqui eu tenho... Tudo sendo o mesmo, né? Eu poderia redesenhar esse circuito assim, né? Porque ele é como se fosse duas malhas independentes mesmo, né? Porque eu posso arrastar isso aqui até aqui, posso arrastar isso aqui até aqui, né? Então, isso aqui seria igual a isso. Certo? Ficou melhor, Arthur? Deu para clarear mais? Deu. Que bom. Isso, vamos aqui então, né? Então, a gente tem 3 nós, né? E ramos, quantos ramos a gente tem aí? O que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem? Deixa eu até contar aqui. Sem fazer nenhuma simplificação, né? Claro. Quantos ramos vocês acham que tem aí? Ah, todo mundo tá esperto. 7 mesmo, tá? São 7 ramos. Alguém não consegue enxergar os 7 ramos? Professora, conta aí só para ter a certeza. Tá, bora. Ó, aqui eu tenho esse ramo aqui que tá esses 2 elementos em série, né? A fonte 10 volts e o resistor de 1 ohm. Tenho esse ramo que tá só a fonte de corrente. O ramo que tá só o resistor de 4 ohms. Esse ramo aqui, ó, que tá a fonte dependente em série com o resistor de 10. Aqui esse ramo que tá o resistor de 2. Esse ramo aqui, ó, do resistor de 6. E esse outro ramo do resistor de 8. Né? Sem fazer simplificação nenhuma, a gente tem esses 7 ramos, certo? Show, tava certo. Né? Beleza. E quantas malhas a gente tem? Vamos lá. O que é que vocês me dizem aí? Quantas malhas nós temos aí? Tem uma polêmica aí, né? Uns acham que é 3, outros acham que é 5. Ou eu apaguei o que eu desenhei, né? Que ia ajudar. Eu vou redesenhar aqui rapidinho, certo? Para a gente contar. Eu vou desenhar ele mais quadradinho. E fica mais fácil de ver. Aliás. Aqui. Daqui. Pra cá. O de 6. Tá daqui. Esse é o de 6, só para deixa eu só ver se tá certo. De 4, de 6 tá para cá. Tem o de 2 ohms.
Certo, o de 8 está ligado daqui, que é esse ponto. Ó, eu vou até desenhar um pouquinho diferente. O de 8 está ligado daqui para cá, certo? Esse ponto, ó, é o mesmo desse. Então, eu vou desenhar o de 8 aqui. Né? Porque ele está ligado desse ponto, isso é que eu estou trazendo por fora, né? Chegando aqui. Ó, esse ponto é o mesmo desse, que é o mesmo desse, então eu consigo desenhar ele aqui. E agora, o que é que vocês me dizem? Quantas malhas tem? Deixa eu voltar lá no chat. Rafael, na verdade, não tem conexão em curto, tá? Porque eu poderia redesenhar de uma forma diferente. Então, eu vou redesenhar de outra forma ainda para ficar mais claro para você ver. Eu vou trazer essa conexão que está aqui, eu vou trazer para cá, certo? 6 ohms. E esse desenho aqui, eu vou botar ele para cima, tá? Só para facilitar aqui a nossa visualização. É de 8 ohms, aqui é de 1 ohm, aqui é 10. Certo? Ó, na verdade, não tinha um curto ali, tá? É só porque eu tinha estendido o fio da conexão. Isso aqui estava desenhado de lado, né? Não tem curto. Eu não sei se é esse que você está falando. Se for esse, eu posso desenhar assim também, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu posso desenhar. Eu posso desenhar separado aqui, ó. Né? Isso aqui também não é um curto, tá? Um curto é quando eu tenho um elemento ou um conjunto de elementos onde os seus terminais estão no mesmo potencial. Isso aqui não acontece, né? Por exemplo, para esse elemento estar em curto, por exemplo, esse potencial tem que ser igual a esse. Não é, porque em nenhum ponto do circuito esse lado conecta com esse. Ou pensando desse lado. Então, eu tenho que levar essa lógica para qualquer elemento, tá? Então, no caso de estarem curtos, se a senhora pegasse essa pontinha aí dos 2 ohms e colocasse antes da fonte, Aqui? Fazendo um triângulo, isso, né? Isso, aí estaria em curto. Entendi. Ou se eu tivesse alguma ligação daqui para cá, ó, aí eu deixaria em curto esses elementos aqui de cima também. Isso aqui tudo estaria em curto, se essa conexão tivesse com essa. Aliás, tudo não. Esse resistor de 8 estaria em curto, esse aqui não, porque como eu tenho esse resistor em série com a fonte, eu teria uma circulação de corrente aqui, mas o resistor de 8 estaria em curto. Né? Porque aí o potencial desse lado seria igual ao potencial desse. Certo? Todo mundo ficou claro que tem 5 malhas? Ficou. Ótimo. Certo? Alguma dúvida mais nesse exercício 2? Pessoal, acho que eu vou fazer o teste agora da chamada, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma palavra aqui, aí vocês veem. Se não aparecer essa caixinha aí embaixo, aí vocês digitam no chat, né? Oxi, peraí. Ele fica mandando parar a gravação. Deixa eu só mudar aqui a palavra, que ele não deixou mudar depois que já estava. Pronto, eu acho que apareceu uma palavra aqui. Tá mandando... vocês digitaram alguma palavra, alguma coisa assim? Apareceu no chat. Colocar a palavra-chave. A palavra é casa, tudo minúsculo, C-A-S-A, tá? Tentem digitar, só para ver o que acontece. Digitem aí, casa, por favor, C-A-S-A. Quando todo mundo digitar, eu saio. Eu quero só para ver se acontece, tá? Se dá certo. Eita, alguém digitou com C maiúscula. Acho que é Antônio. Eu vi rapidinho aqui, que passou rápido. Mas veja aí, Antônio, digita com letra minúscula. É C-A-S-A. Certo? Vão vendo aí que eu vou voltar aqui para o roteiro. Certo? Então, esse exercício 2, ok, né? Se alguém lembrar de alguma dúvida, pode falar, tá? Bom, aqui a gente faz a relação entre corrente de ramo e corrente de malha, né? O que é que eu quero? É que eu distribuir as correntes de malha, né? E as correntes de ramo. As correntes de ramo são as que estão em vermelho e as correntes de malha são as que estão em cinza.
só para a gente fazer a associação, né? Escrever, por exemplo, I1 em função das correntes de malha, I2 em função das correntes de malha, e assim com todas as 8 correntes de ramo. Alguém teve alguma dificuldade, alguém teve alguma dúvida em como fazer isso? Professora, eu tenho uma dúvida. Só se você puder retomar o conceito de curto, que eu não entendi muito bem. Conceito de quê? Do curto que você estava falando. Do corpo? Quando dá curto-circuito. Curto. Sim, curto, eu entendi, porque tá meio abafado o seu áudio, aí eu entendi corpo. Certo. Antes, todo mundo já colocou casa? Vou interromper aqui só para ver. Né? Tá, eu espero um pouquinho, Leonardo, então. Sim, curto. Na verdade, sim, é fácil identificar quando o elemento está em curto. É só você analisar os potenciais no terminal daquele elemento, nos terminais daquele elemento, né? Eu tenho um determinado elemento. Se, de alguma forma, né, o circuito faz com que esse potencial seja o mesmo desse, né? Ou seja, se a tensão, a diferença de potencial em cima desse elemento for zero, então ele está em curto. Essa é a definição, tá? Então eu sempre vou analisar. Qual o potencial aqui, qual o potencial aqui? Eles são iguais? Se forem, está em curto. A forma mais simples, né, o que é mais corriqueira de acontecer, é realmente ter alguma conexão física desse ponto até esse. E claro que nem sempre é tão óbvio assim, né? Às vezes tem algum elemento, né, no meio do caminho que é zerado por alguma situação, aí provoca o curto. Então, mas basicamente você vai ter de analisar. Esse ponto aqui é o mesmo desse, se for ele está em curto, certo? É quando a tensão em cima, né, a diferença de potencial, até botar DDP, a diferença de potencial, né, é zero. Isso caracteriza o curto-circuito, certo? Ok, obrigado, professor. Tá joia, nada. Certo, em relação aqui a diferença entre corrente de ramo e corrente de malha, alguém teve alguma dificuldade em montar essas relações aí? Ok, tudo certo, então? Por enquanto tá tranquilo, professor. O negócio é na prova mesmo. Ótimo, calma, nada de negócio de prova, vai dar tudo certo. Eu fiz, né? Agora bateu lá, mais ou menos, com o gabarito que a senhora coloca, mas se tá certo, certinho mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar só uma, né? Porque vocês veem se a lógica foi a mesma que vocês usaram. Aliás, eu vou fazer a I7 e a I8, tá? A I7, né? O que acontece? Ela é uma corrente de ramo, e ela está passando nesse ramo aí, que só passa uma corrente de malha, né? Que é IA. Então, o sentido de IA não é o mesmo de I7, então I7 é igual a IA. Só tem ela passando, então a de ramo é igual a de malha. Se IA tivesse no sentido contrário, a I7 é que seria menos. Mas como ambas estão no mesmo sentido, então elas são iguais mesmo, até no sinal, tá? Já o I8, aí eu vou ver quem é que tem a relação positiva, né, das correntes de malha. Quem tem relação positiva e quem tem relação negativa. Se a gente observar esse resistor aqui embaixo, né, eu tenho passando IB assim, né, e aqui tá I8. Deixa eu até botar em azul, em vermelho. I8. O IB tá passando assim, IC tá passando assim, e a outra é IA, né? IA tá passando assim também. Né? Então, eu tenho aí, nesse resistor aqui embaixo, onde tem a corrente de ramo I8, eu tenho IB passando assim, IC para a direita e IA para a direita, né? É o desenho que está aí. Então, como é que a gente vai fazer isso? Quem tem a relação positiva com I8? É IA e C. Então, é a relação positiva que a gente vai ter aqui também. Então, vai ser IA mais IC, porque as duas estão no mesmo sentido da corrente de ramo, tá? E IB está no sentido contrário, então vai ficar menos IB. Certo? Então, essa seria a relação entre corrente de malha e de ramo nesse resistor aí embaixo. E aí, foi assim mesmo que vocês fizeram? Foi. Ótimo. Pronto, deixa eu ver, eu vou guardar aqui a presença e depois vou ver o que é que, se vai dar certo. Deixa eu só salvar aqui, porque ele pede para salvar. Pronto. Professora, tem como a senhora fazer esse 4 aí, por favor? Fazer qual? I4.
Certo, cadê o I4? Sim, o I4 aqui em cima. Deixa eu apagar aqui. O I4, sim, tá na fonte, né? O I4 tá assim, né? Aí aqui a gente tem o IF, nesse sentido, né? O IF tá passando nela pela direita, e o I2, né? Não. Qual é essa, meu Deus? Peraí. É IB. E o IB tá passando nesse sentido também, certo? A minha referência é o I4, e ela tá para a esquerda. Tanto o IB quanto o IF estão no sentido oposto. Então, meu I4, ela vai ser menos IB, porque IB está no outro sentido, e menos IF, né? Eu posso escrever ainda menos IB mais IF, né? IF. Né? Certo? Não tem problema ser tudo negativo. Se for assim a distribuição, é isso mesmo. Obrigado, entendi aqui. Nada, de boa. Vamos lá. Alguma dúvida mais nessa questão? Então, vamos lá. Bom, aí esse outro vídeo aqui, né, trata da associação de componentes, que não tem nenhuma novidade do que vocês já viram lá na física, né, em relação a série paralelo. Só que a diferença, assim, quando a gente estuda lá na física, principalmente lá no ensino médio, a gente trabalha com circuitos mais simples, né? Então, é fácil ver quando está em série e quando está em paralelo. Eu vejo lá, um está conectado, um está do lado do outro, ainda está em série, um está um em cima do outro, está em paralelo. Mas só que isso nem sempre é suficiente para a gente conseguir identificar quem é série e quem é paralelo. Então, o que a gente vai fazer? Vai se ater à definição, né? Quando é que dois elementos estão em série? Não precisa estar um do lado do outro, eles precisam estar sendo percorridos pela mesma corrente. Quando é que dois elementos estão em paralelo? Quando estão sobre o mesmo potencial, né? O potencial de um lado e o potencial do outro, nos dois são iguais, tá? Então, a gente vai se ater, né, a essas definições. E aqui a gente insere alguns conceitos novos, que é o de conversão estrela-triângulo e o de conversão... divisor... Eu não sei se é nesse vídeo ou no outro, divisor de tensão e corrente. Acho que é nesse, né? Enfim... desse vídeo aí, de associação de componentes. Alguém teve alguma dúvida, alguma dificuldade? Otávio, na verdade, essa semana ninguém vai ter falta, não, sabe? Eu estou só fazendo um teste mesmo, né? Se der certo, assim, a partir da próxima semana, assim, eu começo a contabilizar mesmo as presenças, tá certo? Não precisa se preocupar hoje, não. Professora, eu tive uma dúvida. Pode falar. Sobre os capacitores quando eles estão em série. Certo. Aí você disse que quando o resistor ou o indutor está em paralelo e só tem dois elementos, aí pode fazer aquela regra do produto sobre a soma. Isso vale também para o capacitor, quando ele está em série? Sim, vale também, sendo dois, né? Isso. Assim, quando a gente tem... por exemplo, né, aquela pergunta foi o seguinte: se eu tenho dois indutores em paralelo, né, L1, L2, o meu L é equivalente, né, o inverso dele é o inverso de L1 mais o inverso de L2, né, então eu posso usar aquela regrinha lá, né, sobre a soma, né, L1 mais L2. Aí eu vou só fazer uma observação. Quando eu tenho três elementos em paralelo, né, seja resistor, seja indutor, eu não posso usar mais essa equação, né? Quer dizer, eu posso usar ela adaptada, né? Da dedução da equação de 1 sobre o equivalente ser igual 1 sobre L1 mais 1 sobre L2 mais 1 sobre L3. Às vezes as pessoas botam aqui L1 vezes L2 vezes L3, L1 mais L2 mais L3. Não é assim, né? Aqui, eu até posso tentar simplificar e achar uma equação semelhante, mas ela fica L1 vezes L2 mais L2 vezes L3 mais L1 vezes L3, né? Enfim, dá diferente, tá? Mas se forem só dois elementos, eu posso usar essa equação sem problema nenhum. Aí ela perguntou, né? Porque a gente sabe que a regra do capacitor é inversa à regra do resistor e do indutor, né? Então, quando eu tenho dois capacitores em série, o capacitor equivalente, né? É 1 sobre o capacitor equivalente, né? É igual a 1 sobre C1
mais 1 sobre C2. Nesse caso, eu também posso dizer que aqui é o produto sobre a soma. Certo? Também posso fazer isso, né? Mas, de novo, aqui se forem 3, já não é mais essa equação. Isso aqui é só uma dedução dessa equação aqui, né? Quando forem 3, essa equação já muda, tá bom? Algo mais nesse vídeo aí, em relação ao conteúdo, aos conceitos? Da minha parte, não. Tá, ok. Então, vamos para o exercício aqui. Bom, esse 3 aqui, né, eu peço para voltar aqui nesse exercício 1, né, e ver quem está em série e quem está em paralelo. Alguém teve alguma dificuldade em identificar aqui quem está em série, quem está em paralelo? Aqui não tem nenhuma pegadinha, digamos assim, né? Não tem, não. É só para a gente começar devagarinho mesmo. Professora, eu fiquei um pouco de dificuldade, que no gabarito dizia que tinha 2 pares em paralelo, só que eu estava achando 3, no caso. Aí eu fiquei tentando entender o porquê. Deixa eu ver como é que está aqui no gabarito, como é que está escrito. 2 pares em série, 2 pares em paralelo. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu redesenhar aqui de novo para a gente ver. Nem eu lembro. Isso aqui imagino que seja tipo um par. Mas aí seriam mais pares, né? Eu acho que eu me expressei mal ali. Aqui vai estar... Fica mais claro de ver, né? Aqui o de 4, aí aqui o de... Ah, acho que eu lembrei aqui o que foi. O de 6 está daqui. O de 6 é daqui para cá, né? Daqui para cá. O de 8 é daqui para cá. Porque em paralelo mesmo, assim, eu teria esses 3 elementos. O gabarito está meio estranho mesmo, a resposta. Porque é isso mesmo. Deixa eu ver, aqui seria um par, digamos assim, mas aqui já teriam... Ah, porque eu estou considerando, acho que só os elementos. Ó, por exemplo, esse está em paralelo com esse está em paralelo com esse, entendeu? Eu não estou considerando os elementos que estão em série. Por isso que eu botei só 2 pares, entendeu? Eu não estou considerando os ramos, só os elementos mesmo. Então, esse aqui seria um par, esse elemento com esse elemento, e o outro par seria esse elemento com esse elemento. Como aqui é um ramo, aqui é um ramo, e esse aqui não está em paralelo com nenhum elemento sozinho, né? Só está em paralelo com esse ramo, com esse conjunto. Mas se vocês enxergaram dessa forma, tá tranquilo, viu? Alguém percebeu dessa forma? Ou viu alguma coisa diferente? Certo, vamos voltar lá. Bom, aqui eu dei a resposta também no final, né? Todo mundo encontrou o valor dessa resistência equivalente? Alguém teve alguma dificuldade? Tive dificuldade, mas encontrei. A gente faz até dar certo. Ótimo. Desculpe, deu certo, né? Ele falou, acho que foi isso, né? A gente tem dificuldade, mas tenta até acertar. Graças a Deus, gosto de jeito assim. Aqui, eu não sei se vocês atentaram, eu acho que quem resolveu, aqui eu acho que só dava para resolver desse jeito, que é pura estrela triângulo, né? Fazendo a conversão. Aí aqui tem várias formas de fazer, né? Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo, que eu poderia converter numa estrela. Aqui eu tenho uma estrela, que eu poderia converter num triângulo. Aqui também tem uma estrela, que eu também poderia converter no triângulo. Porque quando eu faço essas conversões, aí eu passo a ter algum elemento em série, algum elemento em paralelo. E vou aplicando até conseguir, né, achar minha equivalente aí, tá? Mas alguém teve alguma dificuldade? Quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Na verdade, Lineker, eu faço quando alguém me diz o que deu errado. Se você me disser o que deu errado, eu faço. Por que você não conseguiu fazer? Como é que você tentou fazer e não deu certo? Por quê? A minha 4 não bateu também. Quase 1 a mais.
E como é que você fez? Como é que você fez qual foi o caminho? O seu primeiro passo? Primeiro eu fiz, eu chamei R1, eu coloquei R1 e R2 em paralelo. Peraí, só um minutinho, deixa eu desenhar aqui para você me dizer quem é R1 e quem é R2. Tá. Aqui, 2 homens, 4 homens, 2 homens, 12 homens, 6 homens, 3 homens. Certo. O que é que você fez? Você botou quem em paralelo aí? R1 é o de 4 homens, da segunda linha. Isso. R2 é o de 2 homens. Aí eu coloquei eles dois em paralelo. Olha, na verdade, do jeito que está aqui, não tem ninguém em série, não tem ninguém em paralelo, tá? Porque, olha só, você disse que esse resistor de 2 com esse de 4 foi? Isso. Esse? Olha só, por que eles não estão em paralelo? Para estar em paralelo, o potencial desse lado tende a estar igual ao potencial desse outro lado. Aqui, ok. Mas do outro lado, esse potencial aqui, ó, morre aqui. Ele não é igual a esse potencial aqui de cima. Percebe? Ah, entendi. Eles não estão em paralelo, tá? Da mesma forma que, às vezes, o povo diz, esse de 4 está em série com esse de 2. Não estão em série também. Por quê? A corrente que vai por aqui, quando ela chega aqui, ela se divide, né? Uma parte vem para cá e uma parte vem para cá. Ou seja, essa corrente do resistor de 4 não é a mesma corrente desse resistor de 2. Aqui, o único jeito de sair, quer dizer, o único não, tem outro jeito, mas a gente não vai ver, que dá mais trabalho. É a conversão estrela-triângulo, certo? A conversão estrela-triângulo, se eu tenho 3 pontos aqui, que eu tenho, por exemplo, 3 resistores assim, eu posso tirar, se esse ponto aqui for X, Y, Z. Eu posso retirar esses 3 elementos aqui, né? Aqui seria meu Z do Y, minha resistência do Y, e substituir por um delta, ou o contrário, né? Aqui sendo os mesmos pontos, X, Y, Z. Então, é isso que eu vou ter de fazer aqui, certo? Nesse de 4, 2 e 12. Tanto faz, é o que eu estava falando no início. Aqui eu tenho várias formas de fazer. Eu posso primeiro dizer que os 3 pontos são esses, ou seja, tá vendo que eu tenho uma estrela aqui, ó? Eu tirar e botar um triângulo. Quando eu boto um triângulo aqui, ó, o resistor que fica aqui, ó, vai ficar em paralelo, aí sim, vai ficar em paralelo com esse de 2. Eu já simplifico. E vou fazendo as simplificações, entendeu? Entendi. Ou então, eu posso dizer que esses 3 aqui, ó, são um delta, né? Aí pega esse ponto e esse ponto e substituir por uma estrela. Quando eu faço isso, eu vou ficar com um elemento aqui em série com esse de 12, já simplifico. Ou ainda, dizer que... Quer ver? Já fiz esse. Isso aqui também já fiz. Seriam essas possibilidades que a gente teria para resolver. Pode falar. Então, eu não posso colocar o triângulo na parte de cima, não, né? Não daria certo. Não, aqui já tem um Só triângulo na parte de cima. Pode ser, né? Você diz esses 3 aqui? Isso. Pode, aqui já é um triângulo. O que a gente faria? Olha aqui o preto. Ó, eu tenho esse ponto e esse ponto, tá? Certo. Eu vou retirar esses 3. Eu vou até tirar aqui, ó. Eu vou retirar esses 3 e escrever o triângulo, a estrela, né? Lembra que a estrela, ela cria um ponto comum, né? Aí, ó, esse elemento fica em série com esse. Aí eu vou ter de novo, aí eu vou ter um elemento, aí eu vou ficar com tipo uma ponte assim, né? Aqui elemento, elemento. Aqui de novo, aliás, esse aqui vai ficar em série com esse. Pronto, só uma vez eu já faço, porque esse daqui está em série com esse está em série com esse. Aí o resultado desse vai estar em paralelo com o resultado desse. E o resto vai estar tudo em série. Fica realmente assim, acho que só preciso fazer uma vez. Certo? Essa forma aí que a senhora fez agora ficou mais fácil. A forma que eu fiz deu certo, mas foi complicadinho. Você tem que fazer uma vez e outra vez, né? Foi. Além do canto também só dá uma vez. Fazendo esse daqui do meio ou de baixo? Esse de baixo aí, do lado direito. Eu fiz exatamente do meio, aí ficou tem mais várias formas, realmente, né? Certo? Mas alguém não sabe como fazer ainda essa questão? Ou, assim, eu prefiro que vocês tentem fazer, quem não tentou ainda. Se der errado, aí de repente a gente pode até voltar a discutir no início da próxima aula, tá? Mas eu realmente preciso que vocês tentem fazer, para vocês sentirem, ver o que é, como é, tá certo? Se alguém ainda está perdido, não sabe como fazer, me avise que a gente, de repente, explica de novo. Eu vou tentar fazer desse jeito agora.
Agora, se atentem para aquela situação, né? Para garantir que os elementos estão em paralelo, eu tenho que me certificar que ambos os terminais estão no mesmo potencial, tá? E para garantir, e eu só posso dizer que elementos estão em série quando os dois elementos estão percorridos pela mesma corrente, tá certo? Se certifiquem disso, porque isso é um grande motivo de erro, quando a pessoa faz essas simplificações de uma forma errada, tá? Algo mais nessa conversão estrela-triângulo? Professora, uma dúvida dessa aula gravada, como é que eu faço para assistir ela novamente? No SIGA tem um link do canal lá do YouTube. Se eu acho que você botar eletricidade aplicada ao FRN, aparece também lá. São as últimas postagens. Assim que termina, no máximo no dia seguinte, eu coloco lá. Show, beleza. Vamos aqui. Pronto, aí tem essas definições, e o último vídeo foi sobre as leis de Kirchhoff, né? Que, na verdade, é basicamente a mesma coisa que vocês já viram lá na física, né? A gente vai levar em consideração, primeiro, a gente vai arbitrar uma corrente, né? Aí vai escolher também, arbitrar também o sentido que a gente vai percorrer aquele trecho, né? Aquela malha, aquele ramo, enfim, o método, dependendo do método que a gente estiver trabalhando. E a partir daí eu vou dizer se eu vou contar positivo ou negativo aquela tensão lá para a lei de Kirchhoff para as tensões, certo? Aí muita gente pergunta, professora, eu posso usar macete? Eu posso, né? Eu posso. Tem gente que vai percorrer a malha, o primeiro sinal que acha é o que conta, enfim. Por mim não tem problema nenhum, desde que você saiba por quê, né? Por que é positivo, por que é negativo, né? Porque isso aí às vezes influencia. Por exemplo, quando você vai trabalhar com a potência, né? Você vai querer saber da potência. Então, é importante que você entenda minimamente essa relação aí do sinal da polarização da tensão com a corrente, né? Para, né, que fique claro. Quando você estiver percorrendo a malha, você pode, né, usar a regra que você acha mais fácil, mas é você entender o porquê das coisas, tá certo? Não tem problema nenhum você usar, porque tanto que quando eu vou corrigir, se você usa um determinado método, para mim, pareceu que você percorreu no sentido contrário. Então, se tiver tudo certo, tiver coerente uns com os outros, né, dá certo também, tá bom? Mas alguém teve alguma dúvida em relação aos conceitos aqui abordados, aqui relacionados às leis de Kirchhoff? Alguma pergunta, algum comentário sobre esse vídeo aí das leis de Kirchhoff? Eu entendi tudo direitinho, mas minha corrente ainda não bateu. Eu estou refazendo, não deu tempo eu me debruçar nessa questão muito, mas... Sim, você está falando da questão, né? Mas assim, eu aparentemente entendi. Só não tive muito tempo de fazer com calma. A primeira vez que eu fiz, não bateu. Certo. Mas alguém teve dificuldade aí nessa questão? A princípio, eu tive sim, dificuldade para saber se era positivo ou negativo. Fiquei com uma certa dificuldade, mas depois deu para desenrolar. Quando assisti de novo o vídeo, fui testando, aí deu para desenrolar um pouquinho. Mas vou fazer de novo. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra, bem parecida com essa, com uma malha só, para que vocês fiquem com essa para tentar fazer, tá? Eu vou botar 2 resistores só e uma fonte aqui. Vou botar aqui 12 volts. Aqui vou botar 6 ohms e 4 ohms. Tá? Na verdade, aqui, claro que eu já sei qual é o sentido da corrente, né? Porque só tem uma fonte. Mas se eu tivesse mais de uma fonte, digamos que eu tivesse mais malhas, eu não tenho como saber qual é o sentido. Eu vou arbitrar de qualquer forma, tá? Primeiro eu vou arbitrar no sentido horário, tá? Depois a gente, né, vê se tá certo ou não. Aí o que acontece? Pronto, professora, acho que é esse ponto aí que a senhora vai ser a minha primeira dúvida. A senhora fala lá no vídeo, tipo, e no slide tem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Mas quando você vai fazer exercício, você bota sentido horário e anti-horário. Não, isso, às vezes... são coisas diferentes. A corrente de malha é sentido horário e anti-horário. Quando eu vou percorrer, eu vou olhar só o elemento. Aí eu me refiro à direita ou à esquerda. Só o elemento, direita ou esquerda, entendeu?
Quando eu vou percorrer, a gente ainda vou percorrer. Entendi. Certo? Vamos lá, ó. A polarização da fonte de tensão, eu não preciso me preocupar, porque já é a polarização que ela determina, tá? Aí vamos supor, arbitrei a corrente nesse sentido. Aí vou subir aqui, né? Eu estou passando aqui subindo, né? Então, sempre no resistor, eu vou polarizar com mais do lado que ela entra e com menos do lado que ela sai. Isso tem a ver com o fato do resistor consumir potência, tá? Porque aí indica que a polarização da tensão é contrária à polarização da corrente, isso dá uma potência negativa, que é o indício de consumo de potência. Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. Então, sempre que a gente tiver a corrente passando por um elemento passivo, né, que é o caso do resistor, eu vou polarizar com mais onde entra e menos onde ela sai, tá? Mesma coisa aqui para o outro. Estou passando pela corrente aqui, ó, polarizei com mais onde entra, menos onde sai. Assim, eu já tenho a polarização de todos os meus elementos. Aí, vou percorrer aí essa malha. Aí, para percorrer... Professora, pode falar. mas esse sinal de mais aí tem a ver com a fonte aí que tá saindo da polarização? Não, é independente da fonte, certo? A fonte não vai influenciar? Vai, porque aí a fonte vai me dizer se esse sentido da corrente está correto ou não, se ela está ao contrário ou não, entendeu? No final eu vou saber, mas por enquanto, uma vez eu arbitrando o sentido da corrente, só a corrente vai influenciar nas polarizações dos resistores, certo? Sim. Pronto, então vamos lá. Vamos supor que eu escolho percorrer no sentido horário também. Poderia ser no anti-horário, não é amarrado o sentido da corrente com o sentido que eu vou percorrer. Não tem nada a ver, tá? Posso escolher um e outro. Mas nesse caso eu vou percorrer aqui. Começando pela fonte, eu estou passando aqui na fonte, ó, de cima para baixo. Então, eu vou percorrer aqui, vou passar na fonte de um potencial menos para o mais, ou seja, de um potencial menor para um potencial maior. Eu estou crescendo o potencial, então vai ficar mais 12. Seguindo aqui, ó, quando eu chego nesse resistor, eu estou passando do mais para o menos. Eu estou passando do potencial maior para um potencial menor. Eu estou decrescendo, diminuindo. Então, vai ficar menos 4i, né? Nem botei o nome aqui. Menos 4i. Indo para o resistor de 6, também estou passando do maior para o menor, né? Decrescendo, então menos 6i, igual a 0. Nesse caso aqui, né? Meu i vai ficar positivo, vai ficar 12 dividido por 10, né? Vai ficar 1,2 amperes. Ou seja, esse sentido que eu arbitrei é o sentido correto, porque deu positivo. Eu já sabia, porque esse circuito só tem uma fonte, né? E essa fonte, eu sei que ela vai impor um sentido de corrente dessa forma aqui, tá? Tranquilo, né? Professora, sobre aquele 6 ali, não era mais 6, não? 6i? Olha, Tá eu indo estou menor para um percorrendo maior? no sentido horário, certo? Uhum. Então, ó, eu estou passando aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Aqui eu estou crescendo mais, aqui eu estou decrescendo menos, aqui eu estou passando nesse resistor da esquerda para a direita, eu estou decrescendo, do mais para o menos, é T negativo. Ah, entendi agora. Entendeu? Vou fazer no outro sentido. Aí vamos supor que eu arbitrei o meu sentido da corrente no outro. Tá? Vou chamar até de 2s. Aí vamos lá, mesma coisa. Aqui a polarização da fonte eu já tenho. Essa corrente está passando aqui, ó. Né? Nesse sentido anti-horário, então vai polarizar mais onde entra, menos onde sai, mais onde entra, menos onde sai. Aí vou percorrer aqui de novo. Aqui de novo, também posso percorrer no sentido horário ou anti-horário, tá? Vou percorrer no sentido horário de novo. Então, começando da fonte, né? Estou passando do menos para o mais, vai ficar mais 12 volts. Quando eu subo aqui, ó, eu vou passar do menos para o mais. Então, eu vou passar aqui crescendo o potencial. Então, vai ficar mais 4 e 2. E quando eu passo aqui no de 6, eu também estou crescendo o potencial. Estou passando do menos para o mais. Vai ficar mais 6 e 2. Igual a 0. Então, nesse caso aqui, o meu I2 vai ficar menos 1,2 amperes, tá? Ó, se aqui, eu sei que o sentido real, né, é passando aqui na fonte do menos para o mais, né, a gente já calculou aqui, então, claro que aqui ia dar negativo, porque aqui eu arbitrei no sentido contrário, tá? Então, como é que eu deixo a resposta? Ou eu deixo a corrente assim e o valor negativo, ok, porque eu já sei que esse sinal quer dizer que ele está ao contrário, ou eu posso redesenhar, né?
eu posso redesenhar e dizer, ó, o sentido real, né, é esse sentido aqui, e a corrente vale 1,2. E 2 vale 1,2 amperes, positivo, né? Ou eu redesenho, boto o valor positivo, ou eu posso deixar negativo com o desenho original, tá? Certo? Professora, por que a fonte ficou positiva aí também? Por causa do sentido que eu percorri, ó. Eu percorri aqui no sentido horário. Ela ficaria negativo quando eu fosse percorrer no sentido anti-horário. Vamos percorrer no sentido anti-horário. Se eu percorrer no sentido anti-horário, aí eu vou passar aqui, eu vou percorrer assim, certo? Aí eu vou passar aqui na fonte de baixo para cima, ou seja, do potencial maior para o menor, então vai ficar menos 12. Aí aqui vai ficar, eu vou passar do mais para o menos, vai ficar menos 6 e 2. Aí aqui vai passando do mais para o menos, vai ficar menos 4 e 2, igual a 0. Aqui, ó, como tudo é menos, né, aqui também vai dar o I2 igual a menos 1,2 amperes. Ou seja, o sentido que eu percorrer não faz diferença no valor final dos parâmetros. O que é que vai fazer diferença no valor final? O sentido da corrente que eu escolher. Porque se eu escolher o certo, vai dar positivo. Se eu escolher o contrário, vai dar negativo. Certo? Ficou claro? Certo, vou falar do J, então. Nem lembro qual é o J, vou olhar. Eu estou olhando o chat aqui. O J, como obtemos o mesmo sentido de corrente, se os sinais das correntes das letras D e H eram diferentes? Deixa eu ver a letra D. Ó, aqui é o seguinte, a letra D, pode apagar aqui, né? Na letra D, eu preciso percorrer a malha adotando um determinado sentido, né? Ó, adota o sentido para a corrente, certo? Da mesma coisa, né? Com esse sentido, marca a direção, escreva as equações de malha, encontra o valor de I. Pronto. Letra D, eu escolhi um sentido, vamos supor que foi esse, e achei esse valor de I aqui, tá? Na letra H, a letra H, agora recuperei, desenho o circuito real. Agora eu começo a analisar a malha, porém adotando o sentido oposto para a corrente. Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Vou escolher o sentido oposto. Tá certo, oposto. Vou chamar aqui de I', tá? Né? Aqui eu adotei o horário, aqui eu adotei o anti-horário, certo? Tudo bem até aí, né? Aí vou achar aqui um valor para I e vou achar aqui um valor para I, certo? Como obtemos o mesmo... na verdade, aqui, como obtemos o mesmo sentido, não o mesmo sinal, tá? Porque vamos supor que esse sentido aqui seja o correto, tá? Que o I dê positivo, tô chutando, tá? Não lembro agora. O I é o sentido correto. Aliás, eu vou botar um valor aqui, vamos supor que a corrente vai ser A. Que o I vai ser igual a A, e esse I' vai ser menos A, tá? Vamos supor que aqui eu achei um valor X, aqui eu achei valor menos X. O que a letra J quer dizer é o seguinte, com essas duas possibilidades, você sabe qual é o sentido real, né? Porque, olha só, nesse sentido aqui, que é o positivo, então você vai dizer, o sentido real é o sentido que I tem, né? É o sentido horário, né? Horário, certo? Então, você fazendo por esse caminho, você sabe qual é o sentido real. Nesse caso, deu positivo, então, o I é o mesmo que você... O sentido de I é exatamente o que você marcou lá. Já nesse caso, que deu trocado, como é que você justificaria? O sentido real é o oposto a I', né? Por quê? Porque o A deu negativo. Então, nas duas situações, você sabe qual é o sentido correto, né? Então, é isso que a letra J trata. Como obtemos o mesmo sentido de I, ou seja, aqui eu obtive um sentido para I, e aqui também eu obtive o mesmo sentido para I, né? Considerando que essas correntes eram diferentes. Perceber? É só questão da análise, né? A letra J
não está dizendo como obtemos o mesmo sinal, mas em si o mesmo sentido. Porque aqui eu consigo saber qual é o sentido, e aqui eu consigo saber qual é o sentido também. Certo? Ficou claro? Professora, Pode dizer, Ana. a minha dúvida ficou eu entendi o procedimento. Você vai adotar um sentido, depois vai fazer a polarização, e aí e aí percorre o circuito para achar a corrente percorrendo no sentido horário e no sentido anti-horário. O valor que der positivo, você vai comparar com o valor da corrente que você arbitrou para ver, Você sabe que é aquele sentido. Se der positivo. Agora, na hora que você fez os dois valores, você usou no sentido horário 2 vezes, foi isso que eu não entendi. Ah, não, porque, olha, quando eu resolvi esse daqui, eu resolvi no sentido horário e no sentido anti-horário. Os dois deram menos 1,2. Eu quis mostrar que tanto faz. O sentido que você percorre, vamos supor, quando você arbitra um sentido de uma corrente de um jeito ou de outro, isso muda no sinal da resposta final, certo? Isso aí tá claro, né? Sim. Pronto. Aí, o que muda quando eu escolho percorrer num sentido ou percorrer no outro sentido? A diferença é só eu multiplicar a equação todinha por menos 1, que foi justamente o que aconteceu aqui, né? Ali eu fiquei com 12 mais 4i mais 6i igual a 0, quando eu percorri num sentido. Quando eu percorri no outro sentido, ficou menos 12, menos 4i, menos 6i igual a 0. A diferença é essa. Essa equação é exatamente igual a essa. Então, eu percorrer num sentido ou percorrer no outro sentido, é só eu multiplicar a equação por menos 1, que não altera o resultado. Ficou claro? Não, ficou, dá o mesmo resultado. Beleza, a minha deu o mesmo resultado aqui. Ficou o resultado no sentido horário e anti-horário positivo. Mas, então, a dúvida é quando é que... Aí você fez depois ali no sentido e ela deu negativo. Aí eu não consegui captar o que foi que mudou no procedimento aí, entendeu? Não, olha, na verdade, assim, você disse comparando com a corrente no outro sentido, né? Ou percorrer... Então, quando a senhora fez a terceira equação, a senhora mudou o sentido da arbitragem da corrente, né? E não o sentido que estava percorrendo. Na verdade, eu fiz as duas situações, né? Eu fiz uma corrente num sentido, aí percorri só no horário mesmo. Aí eu fiz o outro sentido de corrente e percorri nos dois. Na verdade, assim, esse exercício é para vocês fazerem as 4 possibilidades, que é para vocês perceberem que se você muda o sentido da corrente, você vai mudar o sinal lá no final. E se você muda o sentido que está percorrendo, né? Você não altera a equação, você só vai multiplicá-la por menos 1, que não há alteração nenhuma. Então, é mais para vocês perceberem isso, entendeu? O fato de eu usar a corrente no sentido, percorrer no mesmo sentido ou em outro sentido, tanto faz também, né? Também é uma coisa para vocês perceberem. Que eu posso escolher arbitrar o sentido das correntes em um determinado e posso percorrer em outro, ou posso percorrer no mesmo, tanto faz. Ah, não, beleza, entendi agora. Entendi. A alteração do final vai ser só no momento que muda a referência do sentido da corrente, e não no percorrer o caminho da corrente. Isso, o percorrer não faz diferença no sinal, no sinal final. Professora? Ok. Pode falar, Vinícius. Quando a gente define o sentido de uma corrente e quando vai achar as correntes de malha no sentido horário e anti-horário e acha no mesmo sinal, aí necessariamente é porque a definição da corrente está no sentido errado, é isso? Não, se é o mesmo sinal, está no sentido correto. O mesmo sinal tanto positivo, horário e anti-horário? Não, porque, olha, quando você percorre horário e quando você percorre anti-horário, tem que dar a mesma resposta. Porque você mudar o sentido de percorrer é você multiplicar a equação por menos 1, né? Que não altera o resultado. Certo? Quem
não percebeu direito essas diferenças e tal, ainda está com certa dificuldade, eu sugiro que tente ou esse circuito ou um outro circuito e tentar fazer as 4 coisas, né? As correntes nos 2 sentidos e percorrer nos 2, para vocês perceberem matematicamente o que acontece quando eu escolho uma corrente no sentido, em outro, percorro no sentido e outro. Isso realmente é importante para que vocês internalizem aí esses conceitos de polarização de tensão, de sinal de corrente, né? Vai ajudar bastante na disciplina inteira, se isso aqui ficar bem claro para vocês. Então, minha sugestão, para quem não ficou muito claro, é que tente refazer esse, ou pegar um outro circuito, nem seja uma malha e um resistor, ou como eu fiz aqui com 2, só para vocês tentarem fixar bem isso e perceber essas nuances aí da matemática, porque é uma das coisas que eu gosto muito de circuitos, é que tudo se encaixa. Eu acho bem interessante isso, assim, nada foge, assim, tudo muito balanceado, sabe? Então, realmente é bem encaixadinho. Bom, essa era a última pergunta, essa era a última questão, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre qualquer coisa desse roteiro aí ainda, ou sobre essa questão, ou sobre outra? Né? Que a gente venceu o roteiro aí hoje. Professor, eu queria voltar ali na questão que eu esqueci de perguntar, na questão 3, é aquela que tem as correntes de malha e as de ramo. Certo. Por exemplo, não, quem está em série em paralelo, né? Oi? Quem está em série em Não, paralelo. Né? é a 3. Embaixo, essa aí. Esse circuito aí, que tem IA e I1, por exemplo. Então é a 2, essa? É a 2, essa. Tá. Pode falar. Por exemplo, essas correntes de malha A e D e A e B, eu acho. A gente consegue... a gente tem a corrente de malha, por exemplo, para um laço, porque do jeito que foi dito na aula, a malha é como seria se não tivesse um ramo dentro dela, né? Só que aí a gente tem uma corrente de malha para um laço, por exemplo. Na verdade, eu posso usar malha e posso usar laço. A definição de malha é importante, né, sem nenhum ramo dentro, por quê? Porque ela que vai me dizer quantas correntes de malha eu preciso distribuir, mas não necessariamente eu preciso distribuir nas malhas. Aqui eu tenho mais correntes do que eu preciso, tá? De malha, mas, por exemplo, aqui eu tenho quantas malhas? 1, 2, 3, eu tenho 5 malhas, então eu tenho que distribuir 5 correntes de malha, tá? Eu botei mais que realmente para a gente ver essa relação, mas eu tenho que distribuir 5 para resolver. Dessas 5, eu não preciso distribuir exatamente nas 5 malhas. Eu preciso distribuir em 5 caminhos fechados, ou seja, em 5 laços, tá? Pode ser malha ou não. Então, como é que eu sei onde passar, né? Então, você só tem que cumprir 2 regras, ou seja, a quantidade de correntes de malha precisa ser a mesma quantidade de malhas, né? Se aqui estão 5 malhas, você precisa ter 5 correntes, e eu não posso deixar nenhum ramo sem ser percorrido. Pronto, eu cumprindo essas 2 regras, eu posso usar quaisquer caminhos que eu quiser. No mínimo, no caso. Isso, no mínimo. Mas se eu colocar mais... Quando eu for resolver meu sistema linear, vai dar um sistema linearmente dependente. Ou seja, uma equação vai ser soma de outras 2. Ou combinação de outras 2, entendeu? Você consegue resolver, não tem problema. Entendi. Mas, no mínimo, mas é o ideal que seja realmente a quantidade, porque você otimiza, né? Você vai ter o número de equações e de variáveis mínimas para conseguir resolver, sem extrapolar sem exceder o seu esforço computacional, tá? Ok, outra coisa. Aquela parte que fala de fonte controlada e não controlada. Eu consegui entender a não controlada, eu acho. Você dá um exemplo. Tem algum exemplo de fonte controlada? A não controlada é essa daqui. A controlada é essa. A não controlada é porque ninguém manda nela. Ela é, sei lá, é 10 volts, ela é 10 volts. É 5 amperes, 5 amperes, tá? Não tem... ela não vai depender de nada, né? Ela vai ter aquele valor daquele parâmetro e pronto. A dependente, ela realmente varia de acordo com algum parâmetro do circuito. Por exemplo, nesse exemplo aqui, essa aqui é 5 vezes 0. Ou seja, o valor dessa tensão, que é uma fonte de tensão, né, dependente, o valor da tensão aqui vai ser 5 vezes a tensão em cima desse resistor V0. Como é que eu lido com essa fonte? Igual, quando você percorre uma fonte, né, de tensão, por exemplo, aqui, independente, você soma 10 volts.
Quando você vai percorrer essa, você vai somar 5 vezes 0. Quem é V0? V0 vai ser 4 vezes a corrente que passa aqui. Você ganha uma variável, né? Assim, uma equaçãozinha a mais, mas você usa ela igual você usa a fonte independente, tá? Ah, entendi. Então, se não tiver variável na fonte, Independente. Independente. Isso. Normalmente as independentes, elas, a simbologia que eu uso, né? Elas são redondas, tá vendo? E as dependentes eu uso um losango. Entendi. Obrigado, professor. Nada. E aí, pessoal, algo mais? Hoje a gente passou bastante do tempo, né? Professora? Diga-me. Sobre a lei de Kirchhoff, no caso, quando tem um circuito em paralelo, para determinar as correntes, como você colocou lá no vídeo, pega, por exemplo, o IM mais aí uma corrente que ele dá. Se for uma situação em que não tenha nenhuma corrente dada, no caso eu vou calcular cada corrente que esteja em série e somando com as em paralelo É isso? Eu não entendi direito como é, viu, Arthur? Deixa eu botar aqui para ver se eu tenho, sei lá, elementos em paralelo, assim que você falou? No caso lá no vídeo, você pega tipo cada sentido, aí soma e iguala o outro sentido, correto? Ah, tá. A lei dos nós, você fala, né? De que Isso. Mas você pode somar as que estão entrando e diminuir as que estão saindo, ou o contrário, tanto Então, faz. com uma condição em que eu não tenho nenhum valor dado, todas foram incógnitas, no caso eu vou Você somar. arbitra, aí você arbitra, e o sentido que você arbitrou é o sentido que você vai fazer a regrinha lá. Se você arbitrou entrando, vai somar, né? Enfim, vai igualar as que estão saindo. Não é nem isso. Eu digo assim, se eu não tenho o valor da corrente exato, eu só tenho a resistência e a tensão. Então, você tem de arbitrar a corrente. Certo, da mesma forma que a gente calculou em série, não é isso? Isso. Ah, você tem a tensão em cima do elemento, então você calcula a corrente, né? Então, calcula em série de cada nó, não é isso? Para poder calcular em paralelo depois? Mas você tem que ver se você tem a corrente. Você só pode usar a lei de Ohm, V igual a RI, para calcular essa corrente, se a tensão for em cima desse resistor. Sei lá, 4 ohms, se aqui em cima for 10 volts. Aí você consegue achar a corrente que passa por ela. Se a tensão estiver dividindo com outras coisas, aí tem que ver como é o arranjo, né? Mas a lei de Ohm você só pode usar quando você sabe a resistência, ou você tem essa tensão aplicada a essa resistência, ou a corrente é que passa por essa resistência, entendeu? Sim, entendi. Não sei se era essa a tua pergunta. Acho que sim. Entendi, obrigado. De repente, traga um exemplo que é mais fácil para a gente analisar, né? Uma coisa mais palpável. Certo? Pois é, a gente normalmente, eu acho que das aulas remotas, essa foi a que eu demorei mais. Que bom, pelo menos assim, né? A gente está conseguindo tirar as dúvidas, né? Tá dando tudo certo. Só para a gente fechar, só lembrando, né, que amanhã, acho que é porque é a primeira, né, amanhã eu vou liberar as aulas, né, da próxima semana, os 2 roteiros, e se vocês olharem lá no nosso cronograma, dia 18, a gente tem o primeiro laboratório, que é a próxima sexta, a outra sexta. Ou seja, lembra que a gente combinou que eu vou soltar uma sexta antes? Então, amanhã eu já vou soltar o roteiro do laboratório 1 também. Vocês têm uma semana para entregar, tá? Aí no roteiro tem explicando passo a passo, mas de qualquer forma, na terça-feira, a gente começa a aula discutindo, tirando as dúvidas sobre o laboratório, caso alguém tenha, tá bom? Certo? Então, pessoal, era isso por hoje. Né? Professora, pode falar. Me lembro só um negócio da disciplina, eu não lembro se a senhora tinha falado de alguma coisa de mini-teste durante as aulas, assim, não vai ter não, né? Mini-teste não, eu falei de testes rápidos que a gente vai fazer, que é tipo assim, no final da aula, hoje não, né, deve começar a próxima semana, mas no final da aula, assim, hoje não daria para fazer, mas se fosse normal, que a gente leva 1 hora normalmente para tirar essas dúvidas, né, nos outros semestres consegui fazer assim. Aí, no restante do tempo, é uma questão que eu coloco no multiprova, né, para vocês responderem sobre aquele assunto daquela aula, tá? É uma questão mais conceitual, mais simples, né, mas é mais para ver se vocês entenderam, né, se conseguiram tirar as dúvidas todas na aula daquele assunto, certo? Certo, entendi. Joia? Bom, pessoal, algo mais? Certo, Jussiana, a gente fica assim. Eu tenho 5 minutos, na verdade. Mas dá certo, viu?
Pois, até mais, pessoal. Obrigado, professor. Até terça-feira. Bom dia, professor. Até a próxima aula. Bom dia, até mais.